Olá, eu sou a Heloísa Ribeiro e vou falar para vocês hoje o que é bronquiectasia. O que é então bronquiectasia? É uma dilatação anormal e irreversível dos brônquios causados pela destruição dos componentes elásticos e muscular de suas paredes. Então acontece a inflamação, a destruição de paredes brônquicas e a colonização bacteriana frequente. Isso acontece normalmente porque existe uma dilatação, então, nos brônquios, nas vias aéreas, né? Preferencialmente mais distais, que faz com que tenha um acúmulo de secreção nessa área e favoreça a colonização bacteriana, sendo assim mais frequente. A bronquiectasia era no passado uma enfermidade muito comum, mas atualmente ela é mais rara e principalmente em países de primeiro mundo. Existe em qualquer camada social, porém a maioria é encontrado em pessoas economicamente desfavorecidas. Existe pouco acesso das condições básicas nessa categoria econômica e, consequentemente, piora da distribuição de medicações e serviços especializados. Isso faz com que a população tenha sempre doenças respiratórias e a bronquiectasia é uma consequência de várias doenças acontecendo no sistema respiratório. Então, como que acontece? Nós temos a mucosa, as glândulas produtoras de muco, os cílios e o movimento ciliar dentro lá das nossas vias aéreas respiratórias. Vias aéreas, né? E aí, com isso, o movimento ciliar ele promove a limpeza da árvore brônquica. Porém, essas estruturas, né, da nossa via aérea está sendo agredida por alguma infecção e principalmente inflamação, que pode alterar a forma anatômica dos brônquios, que essa mudança anatômica dos brônquios se chama ectasia. E como acontece nos brônquios, então se dá o nome de bronquiectasia. Ela tem a predisposição de acúmulo então de secreções nessa região sempre que o indivíduo se reinfectar. Então, toda vez que a gente tiver um problema respiratório, o aumento de secreção muco do sistema respiratório, então ela tende a ficar nessas áreas dilatadas, né, as bronquiectasias. Então, a gente tem a teoria do ciclo vicioso, que é a infecção do trato respiratório por alguma razão, e aí gera uma inflamação brônquica, e essa inflamação gera um dano tecidual ao trato respiratório. Essa teoria do ciclo vicioso foi proposta por Cole e Wilson, e dá o que então? O evento inicial, então, uma infecção, uma condição genética primária, que compromete o mecanismo mucociliar de depuração. Consequentemente, o muco e as bactérias permanecem por um maior tempo na árvore brônquia, levando à seleção natural das bactérias mais virulentas que lesariam o epitélio ciliar. E, consequentemente, o surgimento de processos inflamatórios crônicos que reduziriam ainda mais a depuração brônquica, facilitando as infecções recorrentes e o aparecimento das bronquiectasias, causa de novas infecções, fechando então assim um círculo vicioso. Então, a bronquiectasia é uma doença das vias aéreas, no sistema respiratório. Então, ela é uma dilatação anormal e irreversível dos brônquios, por uma alteração do epitélio ciliado, consequentemente com uma alteração do epitélio ciliado, isso é o resultado de várias doenças. Então, essa doença pode trazer uma dilatação das vias aéreas, porém ela é considerada uma doença obstrutiva. Então, como que isso acontece? A gente tem a dilatação de pequenas vias aéreas, que é uma consequência da inflamação de pequenas vias aéreas, e essa inflamação normalmente é mediada, né, por proteases que danificam e alargam as vias aéreas, gerando uma broncodilatação, então uma dilatação do brônquio. Porém, quando você realiza uma prova de função pulmonar, você tem um distúrbio obstrutivo. Por quê? Naturalmente, as pequenas vias são pequenas e a gente tem uma obstrução distal,
né, que vai fazer o quê? Uma inflamação dos folículos, normalmente, que vai ser causada por uma inflamação dos folículos linfóides e bronquíolos, causando obstrução e atelectasia. Então, após essa dilatação, ou antes dessa dilatação, existe ali uma obstrução. Aqui nós temos algumas imagens mostrando tais obstruções, tais dilatações, né, que eu vou falar um pouquinho sobre elas agora. A classificação dela, então, é a bronquiectasia cilíndrica, que a parede das vias aéreas encontram-se regular e uniformemente dilatadas. A gente tem a bronquiectasia varicosa, que é um padrão irregular com áreas alternadas de constrição e dilatação, muito parecido com varizes, né? Só lembrando que varizes é sistema circulatório e aqui a bronquiectasia é via aérea. Bronquiectasias císticas, que tem o alargamento distal progressivo da via aérea, resultando em dilatações tipo sacos, como se fossem bexigas. Aqui a gente tem a representação, então, de cada uma. Bronquiectasia cilíndrica na primeira imagem, a bronquiectasia varicosa na segunda imagem e uma bronquiectasia cística na terceira imagem. A gente pode classificar através da localização, né, sendo ela localizada ou difusa, vai depender de cada pessoa, e da etiologia. Então, como que ela aparece? Se ela é congênita ou se ela é adquirida. Falaremos mais sobre a bronquiectasia no próximo vídeo. Até mais.